que eu pudesse ser livre, fechando eu os olhos meus. Esse hino é de 1900 ou é 89 ou é 90. Eu era menino. Aleluia. Vou me atrever. Pega aí. Me ajuda aí. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente, Payback, a vitrine de um museu. Pois esse rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Bota mais playback aí. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas. Mas com o passar do tempo, este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, numa coroa de espinhos, retirados por alguém do espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, e hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus, meu Salvador. Aleluia. E assim pensando na história das três coroas, na de ouro de atleta, de espinhos me ressoa nos meus lábios a pergunta: destas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, numa coroa de espinhos, retirados por alguém no espinheiro do caminho, ainda tem marcado o sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, e hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. É o rei da minha vida. Aleluia. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Eu estou aqui que nem o dono da bola. Só quem joga sabe, não sabe? O dono da bola é sempre o mais ruim, mas como ele é o dono, ele nunca fica de fora. Meus queridos, Isaías capítulo de número 50, texto que nós lemos na abertura do trabalho. Verso 4, diz assim a palavra: verso 6: as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos.
Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo, por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. E quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quantos podem dar glória? Amados e queridos irmãos, nós vamos cercar a mesa do Senhor. E eu quero trazer para a nossa meditação acerca do servo sofredor, de uma forma bem panorâmica e sucinta. O texto que nós lemos é o profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico. De todos os profetas, Isaías foi o que mais profetizou acerca do Messias, com tanta riqueza de detalhes, com tanta minúcias acerca do ministério de Jesus, do ministério terreno e da sua obra salvífica, a sua obra vicária, a obra que seria a sua morte, a morte dele em nosso lugar, sofrer, suportar as agruras, as injustiças e a morte em nosso lugar. Isaías é o que mais profetizou dentre todos os profetas. Não somente ele, não estou aqui dizendo que somente Isaías profetizou acerca da obra salvífica, da obra vicária de Cristo, não. Todos os demais profetizaram alguma coisa acerca da vinda de Jesus, acerca da obra vicária, da obra redentora. Porém, nenhum deles, com tanta riqueza de detalhes e com tantos assuntos acerca do mesmo. Isaías profetiza o momento da crucificação. Isaías descreve toda a via dolorosa. Olhamos para ele e nenhuma beleza víamos, e o seu rosto era de um homem sofredor, experimentado no trabalho, descrevendo com muita riqueza a obra de Cristo, o ministério de Jesus. Porém, aqui o capítulo de número 50, o Senhor usa o profeta Isaías para tratar com a nação de Israel, falando acerca do seu comportamento, das suas atitudes como povo de Deus, das suas atitudes na adoração, no servir a Deus. Se comportavam assim, o Senhor está dizendo, que como se tivesse se separado de Deus, como se tivesse rompido com Deus, estivesse dizendo para Deus que não quer mais nada com ele, nenhum tipo de relacionamento. Por isso, o versículo 1 que nós lemos, ele diz, assim diz o Senhor, aonde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Porque vocês estão se comportando como se eu tivesse abandonado vocês, como se eu não quisesse mais nada com vocês. Vocês estão indo atrás de outros prazeres, vocês estão buscando a realização em outro lugar, vocês estão buscando prazer e autossatisfação em outros lugares, e não comigo, no relacionamento, na vida e na experiência de viver comigo. Ele está falando de um divórcio.
Mas aí o Senhor diz: vocês estão se comportando assim, não porque eu desprezei vocês, olhe para mim. O Senhor está dizendo para a nação de Israel que o motivo pelo qual eles estavam indo para outros deuses, querer curvar-se, servir a outros deuses, as imagens de esculturas, e não só isso, o fato de se curvar ante as imagens de esculturas não era simplesmente um rito religioso, tinha a ver com toda a mudança de conduta, de postura de vida. Estavam abandonando a forma de ver o casamento, a forma de ver a família, a forma de tratar os negócios, a forma de se relacionar. Porque o servir a Deus trata tudo isto. Nós não servimos a Deus somente num templo de joelhos, ou chorando ou glorificando. Aqui é só um detalhe. O forte do servir é lá fora, é a nossa condução, é a nossa vida, é o que apresentamos lá, para que os outros vejam o que há dentro de nós. E o Senhor está dizendo para a nação de Israel: vocês estão indo e se comportando como se eu não tivesse compromisso com vocês, mas a culpa não é minha, é vocês. Olha o que ele diz. Ele diz: a carta de divórcio, cadê? Ou ele diz assim: ou quem é o meu credor, a quem eu fui vendido? Por que é que vocês se afastaram? É como se eu tivesse repudiado, ou eu tivesse uma dívida com alguém e eu estou vendendo vocês para ele para pagar uma dívida. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque tem pessoas que dizem que não consegue largar o passado. Tem gente que diz que não consegue abandonar o passado, está preso. É como se Deus ainda estivesse devendo algo. E por isso foi necessário abrir mão de você, abrir mão da pessoa, porque ele não foi suficiente para pagar a remissão. Não há coisas no passado que o sangue de Cristo não possa remir, que o sangue de Cristo não possa pagar. O que isso quer dizer, pastor? Não há coisas do passado que, uma vez sendo alcançado pelo sangue, não há o perdão, não há a reconstrução, não há o recomeço, a ponto de não ter ninguém com autoridade para condenar. O sangue de Jesus é poderoso para isto. Quando ele nos remiu, não ficou devendo a ninguém. Então se comporte com gratidão a ele. Muitos não sabem se comportar com gratidão. Sabe o que é o triste dessa situação de gratidão? É que muitas pessoas só pensam que gratidão é dar dinheiro para Deus. Nós estamos ensinando as pessoas lá fora a se relacionar com Deus de forma equivocada. Faz um voto, Denilson. Está desempregado? Faz um voto a Deus. Diz para Deus que se ele abrir a porta de emprego, tu vai dar os 10 primeiros salários. Aí Deus olha: ó, vantagem, ó, beleza, ganhei. Faz um voto, fulano. Diz que tu vai reunir os crentes e encher a pança deles. Estamos ensinando errado. Porque a palavra fala de prevaricações. É mudar o entendimento a seu bel prazer, a sua satisfação e conveniência. Isso é prevaricar, é usar de forma errada os princípios de Deus. Não estou dizendo que não é para votar. Eu faço votos. Mas quantas batalhas eu fiz e venci sem fazer nenhum tipo de voto?
Mas nós estamos caminhando para um comportamento nessa geração que não expressa a verdadeira gratidão pelo que Cristo fez. Primeiro, por ignorância. A maioria dos gestos de ingratidão é frutos da ignorância. Não conhece a Deus, não conhece a profundidade do seu gesto de amor, não conhece até onde isso pode lhe levar. Porém, é responsabilidade, como o profeta fez, denunciar. Por que estão se comportando assim, ó nação de Israel? Como se Deus tivesse abandonado. Tem gente, irmão, que apela para simpatias. Não tem essas misérias de simpatias cristãs. Miséria por quê, pastor? Porque são pobres. Faça a corrente. E tem muito crente que gosta dessa molecagem. Faça uma corrente. Se você não mandar essa mensagem, a maldição, a desgraça vai vir na tua casa. Aí, os crentes começam a pensar que não, eu recebo no meu celular a correntezinha nojenta. Prevaricação. Diga para o seu irmão, você não precisa de mandinga cristã. Diga para ele, você não precisa de feitiço cristão. Diga para ele, o que você precisa é obedecer a palavra e amar o Deus da palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Onde é que tem a ver mandinga aí nessa história? Uns feitiçozinhos. Pensar que não tiver simpatia de crente por aí. Fica mudando, transtornando os princípios de Deus. Pega um copo com água, o homem de Deus vai orar. Pega o pano dele, pega a roupa dele, leva lá para fulano, porque eu preciso vencer, o homem de Deus vai orar. Cria vergonha. O Deus que nós servimos se chama Emanuel. É Deus vivendo com os homens, entre os homens, andando com os homens. Ele está presente para te ouvir. É contigo que Ele quer falar. É de ti que Ele quer ouvir o negócio. Porque olha que Deus está dizendo. Porque vocês estão se comportando como se eu não quisesse mais fazer isso. É isso que o Senhor está falando à nação de Israel. Parece que vocês... Eu disse alguma coisa que eu não queria mais nada com vocês. Quando foi que eu disse que eu não vou mais estender a mão para abençoar? Quando foi que eu disse que eu não vou mais estender o braço para livrar? Para que vocês saiam daqui e vá buscar, seja lá o que for lá, não sei aonde. Quando foi? Isso aqui é relacionamento, irmãos. Por quê? Para que a nação entenda que Deus tem um relacionamento sério, um compromisso com o seu povo. Diga para o seu irmão, espera no Senhor. Mas diga com vontade, espera no Senhor, no Deus da tua salvação. Quantos podem glorificar? Mas glorifica mesmo, porque isso aqui foi com preço de sangue. Isso aqui foi com preço de sangue, aleluia. Ele diz, ou quem é o meu credor, não estou devendo. Eis que as vossas maldades, eis que por vossas maldades fostes vendidos. E as vossas prevaricações, vossa mãe foi repudiada por causa disso.
Mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte eu mantenho. No verso 4, o profeta diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Olha a responsabilidade do profeta aqui. De levantar para repreender uma nação. E ele diz: tenho feito porque o Senhor é que tem me direcionado. O que eu falo, não falo de mim mesmo. O que eu falo não é fruto da minha imaginação, não é fruto dos meus pensamentos. Eu falo com a autorização do Senhor. É o Senhor que me ensina, é o Senhor que me instrui. Isso aqui, irmão, tem a ver com instrução. Não é hábitos, ser abduzido. Abdução, pronto. Não é viver um estado, né, ser que nem um monge. Viver lá no monte, viver numa fase de nirvana. Tem a ver com relacionamento. Real, dinâmico. De levantar o que cair. Quando cair, ser levantado. Entenda bem. O Senhor orienta, instrui. Isaías está dizendo assim: olha, o que eu tenho falado é o entendimento. Nem sempre é a nuvenzinha que aparece, fruto de uma meditação, aí lá no estado zen, sei lá o quê. Não. É meditação na palavra. O conhecimento da palavra, o Senhor fala no conhecimento. O Senhor fala por intermédio do conhecimento. Você lê a palavra, você estuda a palavra, aí o Espírito Santo sopra o entendimento na mente, aí o Senhor sopra o discernimento no coração, aí vem à boca a palavra do Senhor. É assim que denuncia pecado. Mas o Senhor está, o profeta Isaías está dizendo: é o Senhor que me deu essa erudição. Aqui Isaías está simbolizando ou configurando o ministério de Cristo. Porque Jesus se levanta para condenar o pecado, vem a nação de Israel e questiona por que se afastaram. E esse questionamento ainda ecoa hoje para muitos dessa geração. Por que se afasta? Não, pastor, a culpa é do pastor. A culpa foi o irmão, a irmã. Irmão, gente ruim tem em todo lugar. Senão não vamos nos afastar de Deus por causa de fulano, de Beltrano. Não, gente ruim tem em todo lugar. E se tem um lugar que tem gente ruim, é dentro da casa de Deus. Para cá, irmão, é para vir é só o que não presta. Aqui tem um bando de um bocado de coisa. Tem ou não tem? Eu não sei se tem ex-macumbeiro, se tem ex-traficante. Algumas eu sei, vou listar sem dizer os que eu sei. Ex-macumbeiro, ex-traficante, ex-assassino, ex-usuário de droga, ex-violento, ex-machão, ex-machona, ex-da mulher macho, sim senhor. E a lista de ex é grande. Só do que não prestava. Aí o Senhor veio trazendo. Meu avô disse uma vez, e eu concordo com ele, vou repetir milhões de vezes se for necessário. Alguém criticando a igreja, porque na igreja não era para ter isso, mas lá tem um bocado de coisa errada, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo e tem. Aí meu avô disse assim,
Já viu a história de Noé? Sim, pois é, ele construiu a arca, construiu. Você conhece a história todinha? Sim. Como é que foi? Não, Deus mandou um casal de animal. Foi. Entrou os animais, tudinho lá, casal, ficou na arca, foi. Choveu, entrou a água cobriu a terra, cobriu, sim. Ele perguntou onde é que os animais defecavam e mijavam. Vocês acham que iam para o banheiro numa latrina, tinha fossa? Ou vocês acham que tinha água para banhar e shampoo para banhar todos os animais para não ficar fedendo? Entendeu ou quer que eu desenhe mais detalhadamente? Os animais cagavam e mijavam aonde, irmão? Dentro da arca. E cocô e mijo. Cheira? Quer escapar? Suporta a catinga um do outro. Dizer para o teu irmão, quer escapar? Aqui, meu irmão, suporta a minha catinga também, que eu vou suportar a tua. Tá achando ruim? Cai na água, filho, para ver o que acontece. Cai na água. Você suporta talvez um dia, talvez 2 dias, mas não suporta a vida inteira. Vai morrer. É melhor escapar fedendo. Meu irmão, entenda, Ele nos resgatou para a transformação e glorificação do seu nome. Para quê? Para que o reino das trevas não tenha mais autoridade. Para aqueles que são salvos possam dizer por aí: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus transforma. E aonde isso acontece? É aqui, diga, é aqui, é nessa vivência aqui. Diga para o seu irmão, a transformação, a mudança de vida acontece nessa casa, é culto após culto, palavra após palavra, o Senhor vai nos moldando. Aleluia. Nos deu uma língua erudita para declarar. Aleluia. Ele fala de aprender a falar. Ele fala de ouvir. E sabe o que é interessante? É que ele diz assim, ó. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça com aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Concluindo dizendo assim: não me retiro para trás. Isaías está dizendo: eu não me acovardo. E o que foi que o Senhor disse? Se você for ver o capítulo 51, ele começa a dizer: ouve-me vós, que seguis a justiça e que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Isaías está dizendo que ainda que o Senhor me diga que eu vou passar por sofrimento, eu não me nego a aceitar. Isaías 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do... O profeta está preocupado de como é que está toda a situação do que ele entregou acerca de Deus. O profeta Jeremias chega a dizer, pelo Espírito de Deus, que disse à nação: não removais os marcos antigos, mas eles dizem: nós removeremos. O profeta Malaquias, lá em capítulo 3, diz assim: o que vós me roubais? E o Senhor diz: pode o homem roubar a Deus? E eles perguntam: no que nós te roubamos? Eles não têm a sensibilidade do que está acontecendo.
Muitos não têm a sensibilidade do que está acontecendo. Aí o Senhor fala, está acontecendo isso, mas não consegue perceber que isso está acontecendo. Aí o Senhor denuncia, é por conta disso, mas não consegue perceber que isto está acontecendo. Aí o Senhor levanta na palavra, levanta em sonho, levanta em profecia, levanta em hino, mas parece que não consegue entender, resiste à palavra. Porém, Isaías diz assim: eu não me rejeitei ouvir. Se o Senhor me disser que está errado, eu paro, eu pondero. Se o Senhor disser que eu vou passar pelo deserto, eu recebo, eu sou obediente. O problema é que nós não queremos ouvir. Vocês sabiam? Um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje é não saber ouvir. São seletivos dos que vão ouvir. Eu vou finalizar aqui, a gente pode continuar num outro domingo. São seletivos do que vão ouvir. Jesus, por 4 vezes, disse aos discípulos que iria morrer e queria ressuscitar ao 3º dia. Vocês ouviram? Jesus falou que iria morrer e ia ressuscitar ao 3º dia para todos os seus discípulos. Jesus morre. E ao 3º dia eles estavam onde? Como é que eles estavam? Todo triste. Ninguém estava esperando a ressurreição. A ponto de Jesus ir, lá no caminho que vai para Emaús, 2 discípulos conversando, Jesus chega. Eles vão conversando acerca do que havia acontecido com Jesus. E Jesus entra na conversa e começa a falar com eles. Mas o que vocês estão falando? Esse és tu, o único peregrino. Ainda chama Jesus de peregrino, estrangeiro, alguém de fora. Um estranho. Tu és tu o único peregrino em Israel que não sabe que os últimos acontecimentos de Jesus, poderoso varão em palavras, em obra e tal. Aí ele disse, mas não disse Moisés acerca dele e tal. E fala de novo da ressurreição ao 3º dia. Sabe o que eles dizem? Lá no final, o máximo que acontece é uma aquecidinha no coração. Depois que Jesus se revela, eles falam, acaso não nossos corações não ardiam, mas não correspondiam? O ânimo, a emoção é importante. Pense que eu anulo aqui. Irmão, nós temos que diminuir mais, deixar de achar que tudo deve ser emoção. Olha Jesus falando na razão. Não foi dito pelos profetas, Moisés falou, os profetas falaram, e isso vai declarando. Jesus está falando razão, consciência. E eles estavam como? Na emoção. Tudo triste. Jesus morreu. Ele era tão bom. Mas não estavam ouvindo. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos. E eu não fui rebelde. Parece um absurdo, mas se ele falou é verdade, eu recebo como verdade. E não vou ser seletivo no que eu vou aceitar do que ele disse. Ele disse, eu vou morrer, vou ser entregue na mão dos filhos dos homens e serei morto, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Pedro ainda teve a pachorra de dizer, Senhor, tem pena de ti mesmo, que isso não te suceda. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Nem com isso eles lembraram. Porque muitos são seletivos no que querem ouvir para poder dizer, Deus falou. Não, isso aqui foi Deus. O cria vergonha, te converte. Não, isso aí é... Dá uma palavra aí que eu quase falo uma que não deve falar aqui. Como é? De desaforo. Isso é desaforo. Muda
isso, muda aquilo. Ah, isso aí é chatice. Isso é coisa de pastor da Assembleia de Deus. Quer dizer, não dá nem mais para dizer assim, né? Que o negócio já está meio frouxo. Mas são seletivos no que vão ouvir. Quer ver? Perdoa o teu irmão. Mas foi ele que me ofendeu. Ah, não, pastor, eu sou besta, não. Ó. Quem perdoa é Deus. Ó. Que profundo. Que máxima manifestação da sabedoria. Quem perdoa é Deus, eu não sou Deus. Não? Porque não é Deus, não perdoa? Então vai para o inferno ser um homem mesmo. Por quê, pastor? Jesus disse que se não perdoardes uns aos outros as vossas ofensas, aí, aquele que diz que só Deus perdoa, aí vai estar certo quando diz assim, ó, tampouco o vosso Pai perdoará a vós. E pode chorar até lágrima de crocodilo. Chega aqui, chega e engana, irmão. Ai, meu Deus, fulano aí é humilde, quebrantado. Eu sei que a humildade se manifesta com lágrimas e quebrantamento. Nada de diminuir aqui a humildade. Mas isso é só o Espírito Santo dizendo assim, criatura, abre teu olho, eu estou te agraciando, para que tu receba a força e faça o que eu estou te mandando, criatura. Vai lá, ó, para tu ver, tu não merece que eu te toque, tu não merece que eu encha a tua boca de poder, de línguas estranhas, ou até mesmo de profecia, tu não merece, mas eu tenho te dado. Faz o mesmo, vai lá, perdoa. Teu irmão não merece receber o perdão. Teu irmão não merece a reconciliação. Vai lá! Tem gente que confunde que Deus dando dons é confirmando o estilo de vida. Não é. Deus não deu salvação para quem merece, irmão. Os dons espirituais continuam da mesma forma. A palavra dons espirituais no original é dons da graça, é a charismata, dons da graça. Ou seja, entre os dons da graça está a salvação, que é um presente que não merecemos. Profecia, canto, seja o que for, é dom da graça, ninguém merece. É por isso que aqui e acolá você vai ver gente que não presta cantando bem. E o fogo cai. Você vai ver, cabe em pecado pegar essa tribuna, pregar e o fogo cair. Por quê, pastor? Porque dons é da graça. E graça é favor, não. Só que Jesus deixa claro, deixa eu fazer o adeno aqui, que não se sustenta. Pecado não se sustenta. Apodrece os ossos, a Bíblia diz que não prospera. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre a sua transgressão, não prosperará. Fecho o adeno aqui. Para ninguém achar, dizer assim, o pastor está fazendo apologética a pecado. Deus me livre. Eu só estou dizendo para que os crentes possam se precaver. Que não é todo batido de pé, embolar de língua, é a aceitação de Deus. Para finalizar, Isaías está dizendo, eu não me furtei de ouvir. Não, e fui obediente. Jesus disse, no mundo tereis, mas tende. Então diga para o seu irmão, você ouviu? Fale mesmo, você ouviu. Então desamarra a cara. Eleva o teu espírito. Adore ao Senhor. Porque você tem promessa. Porque você tem promessa.
Ele está contigo, Ele vai te ajudar. Se entrares pelo fogo, não te queimará brasa alguma, se pelas águas, não te afogarão. É promessa para aqueles que vão estar ouvindo a sua palavra. Não importa o que aconteça, eu vou louvá-lo. Não importa o que aconteça, eu vou adorá-lo. Podem me ferir, pode me causar dores, pode me causar angústia, mas eu vou permanecer na presença dele. Aleluia. Ouça a voz do Senhor e agrada-te da voz. Te desarma. Baixa a guarda. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isaías disse assim: quem é o meu adversário que se apresente a mim? Agora. Se apresente aqui para me inquirir agora. Ele estava tão dentro da vontade de Deus. Ele não é perfeito, não é perfeição, mas é o coração inclinado para Deus. Disse assim: vai me acusar de quê? Não é soberba. Eu costumo dizer que eu não conheço um ser humano na terra que consiga ser meu adversário. É besteira tentar. Uma vez minha esposa disse: meu filho, é soberba. Soberba não, é fé. Eu desconheço um que consiga ser meu adversário. Desconheço. Pode rosnar, uivar, ranger dente, amaldiçoar, ameaçar. 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua. O próximo a ser atingido é você, é assim? Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos, e verás a recompensa, porque tão encarecidamente me amou, então livrarei, e pô-lo-ei no alto e seguro lugar. É Deus falando. A quem? A quem habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa. É quem diz do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, tu és o meu baluarte. Ah, Senhor, eu debaixo das tuas asas, ou seja, junto a ti, debaixo da tua proteção, de verdade eu me sinto seguro. Pelo que eu não temo espanto noturno, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Que é isso, irmão? É só porque está na presença dele. Porque ouve o Senhor. Porque ouve o Senhor. E tudo isso é gesto de amor para conosco. É o gesto que ele está dizendo: não se comportem como se eu tivesse abandonado vocês. Não se relacione comigo como se eu fosse um estranho a vocês. Ele está dizendo como um esposo tem um compromisso com a esposa, e o esposo que ama a esposa, o marido que ama a esposa e se dedica a ela. E não como um marido relaxado. Mulheres que são amadas sabem entender esse relacionamento de Deus com a igreja. Sabe que é se sentir protegido, aconchegado, provido. Eu oro a Deus para que tenha mais homens com esse perfil de Deus também. Macho, provedores, aleluia. Mas tudo isso é para eu e você entendermos: olha aqui para mim, Deus te ama.
Deus te ama, ouça a voz dele e não resista. Não resista à palavra de renovo, não resista à palavra de livramento, não resista à palavra de restauração, não resista à palavra de cura, não resista à palavra de arrependimento. Mas eu quero convidar você, nessa noite, a ficar em pé. A ficar em pé. Nós vamos cercar a mesa do Senhor. Mas eu quero perguntar a você essa noite: como está você e Deus? Como está você e Deus? Tens ouvido a palavra de Deus? Se você deseja receber oração, quero convidá-lo que venha à frente para nós orarmos. Pastor, eu tenho andado meio fraco, eu quero oração. Agora vai, Edgar, nós dois. Bota lá. É o nosso. Entenda, nada é por mérito. Tudo é um ato da graça. O que Deus nos promete é um relacionamento fiel. E o que Ele quer de volta é a mesma fidelidade. Ele não vai nos virar as costas. Ele nos conhece a nossa fraqueza, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então, por que se comportar como se em algum momento Ele pudesse nos rejeitar? Eu não vou orar por isso porque Ele não vai me ouvir. Eu não vou pedir isso porque eu não estou muito bem com Ele, eu fiz coisas erradas, então eu sei que Ele não vai me ouvir. Que tipo de relacionamento é esse? Aleluia. Mas escute. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Mas Ele te ama. Eu não sou o que devia É desse jeito ser. a nossa oração. Todo dia é isso. Todo dia a gente fala. Mesmo assim Ele me abraçou. Qual foi a vez que Ele não quis te Sou abraçar? pequeno, Ele tão Qual foi a vez que Ele virou as grande costas para um pedido de socorro? Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Aleluia. Mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Adore a Ele, adore. Por isso estou Se você tem algo aqui. para adorar, adore a E Ele se eu essa noite. A não igreja, adorar, estenda a mão. falta Pastor, porque eu estou cansado, eu estou exausto. Mas estenda a sua mão e adore. Por um momento, adore, dê glória. Simples glória, simples glória. Exalte a Ele. Coisa eu sei. Aleluia. Tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Glória. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Só quem veio nesta noite. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim.
uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Ó Senhor, pela tua graça, pela tua graça, Senhor. Ó Senhor, derrama a tua glória, renovando, restaurando, curando, sarando. Quero adorar. Cante. Oh, aleluia. E se eu não adorar, ó Deus, eu jamais saberei, porque me escolheu. mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Fique aí. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Vamos já orar pelos irmãos. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Deus é fiel, irmão, para cumprir toda a sua palavra. Nós servimos um Deus que se compadece de nós, é verdade. Não, pode ficar aí mesmo. Deus se compadece de nós, conhecendo as nossas fraquezas, mas Ele se compadece não por leniência. Ele se compadece quando o coração quebranta, quando a alma se derrama pedindo ajuda, quando a alma pede socorro, o aflito e angustiado sai em busca de ajuda e pede ajuda ao seu Deus. Ele é fiel e justo para socorrer. Por isso Ele está dizendo: não se comporte comigo, não se relacione comigo como se você acha que eu não vou olhar para você, não vou socorrer, vou rejeitar, vou virar as costas de alguma forma. Não. Ele é fiel. Ele é fiel. É fiel. Pai, nós te apresentamos este pão, Senhor, e consagramos a Ti. Te pedimos, abençoa, meu Senhor, bem assim como a vida de cada um, Senhor, dos Teus filhos que aqui estão. Tu sabes, Senhor, porque chegaram até aqui. Meu Deus, renova as forças, renova, Senhor, a esperança. Restaura, meu Pai, fortalece a fé. Ajuda, Senhor, na sua jornada, meu Pai. Coloca de pé, Senhor, lança por terra dúvidas. Meu Deus, desfaz, Senhor, todas as ciladas, Pai. Enfim, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Senhor, nós te pedimos assim. Queremos cercar a tua mesa, Senhor, esta noite. Nos recebe, Senhor. Nos torna, Senhor, aptos para lançarmos mão do pão e bebermos do cálice esta noite. Ó Pai eterno, no nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar. Há uma pessoa para Jesus essa noite? Se há uma pessoa para Jesus que deseja se reconciliar, venha. Aleluia.